pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César e eu sou o Homem de Ferro. Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo deste canal que agora é o maior canal de Química de todo o lindo e maravilhoso estado do Espírito Santo. E agora eu convido vocês a fecharem seus olhos e imaginarem junto comigo, se colocarem no lugar do personagem dessa pequena história que eu irei contar para vocês. Você é um aluno de Química do ensino médio. Seu professor então te pede para fazer uma atividade que envolve apresentar a estrutura molecular de um certo composto químico. Então você fica em dúvida do que fazer e resolve pesquisar na internet para poder encontrar a fórmula química dessa substância. Aí você encontra uma foto num site bem promissor e resolve anexar essa foto no seu trabalho. E então você chega todo pimpão para o seu professor para apresentar o seu trabalho e aí descobre da pior forma possível que o seu trabalho não ficou lá essas coisas porque aquela fórmula química estava incorreta. Ou seja, o professor dá uma olhada no seu trabalho e se depara com essa pérola. Bem, não essa pérola, esta pérola. Olha só isso que vocês estão vendo aqui, nessa imagem que estão vendo aqui do meu lado. E com isso vocês descobrem da pior forma possível que o Google Imagens não é um lugar muito confiável para você encontrar estruturas moleculares, porque nem todos os sites em que vocês possam pesquisar apresentam uma estrutura certa e confiável. Então este vídeo é a segunda parte, a continuação de um outro vídeo que eu já havia gravado há cerca de um ano, um vídeo bem engraçado, bem divertido de fazer, chamado Moléculas Erradas da Internet. E hoje eu vou colocar mais alguns exemplos de moléculas erradas que eu encontrei depois daquele tempo que eu tinha feito aquele vídeo, e com o tempo eu fui pesquisando algumas outras coisas, encontrando outras moléculas erradas, e aí eu juntei, printei todas as imagens e achei conveniente agora poder fazer um segundo vídeo descontraído sobre isso, já que agora eu não estou podendo fazer experiências, mas eu posso continuar algumas coisas na temática sobre química. Então, nesse momento nós vamos observar aqui mais algumas estruturas químicas incorretas e vamos comentar sobre esses erros grotescos que vocês podem ver nessas estruturas. Então, nós vamos apresentar a estrutura correta e explicar no que consiste o erro. Então, vamos lá. E o primeiro exemplo que vocês já devem ter visto na introdução foi esse do carbonato de cálcio CaCO3. Como vocês viram na estrutura, vocês têm aqui um átomo de cálcio formando duas ligações covalentes com dois oxigênios do grupo carbonato, CO3, o que é algo completamente errado, porque o carbonato de cálcio é um sal, e sais são compostos iônicos. Metais geralmente formam íons e não formam ligações covalentes, salvo raras exceções. Por exemplo, aqui nós temos o cálcio, que é um metal alcalino terroso, da família 2A. E metais das famílias 1A e 2A, os grupos 1 e 2, eles são extremamente iônicos, ou seja, eles são elementos químicos altamente eletropositivos, ou seja, tendem a perder elétrons com muita facilidade. E quando se ligam a não metais, como por exemplo o oxigênio neste caso, eles sempre vão formar ligações iônicas, ou seja, aquela ligação que forma cátions e íons, e não é aquela ligação que tem tracinho, que é chamada ligação covalente. Portanto, qualquer composto químico, por exemplo, salvo raríssimas exceções, que você vê um átomo de sódio, de cálcio, de estrôncio, bário, esses elementos desse tipo, potássio, lítio, formando uma ligação de tracinho, ligação covalente, está incorreto, porque ele deve perder elétrons e formar íons e não compartilhar elétrons formando ligação covalente. Portanto, essa estrutura do carbonato de cálcio está completamente errada e a estrutura correta é esta. Agora nós vamos ver dois outros exemplos que eu consegui printar também nessas fotos, são os sais sulfato de cobre e sulfato de zinco. Nós colocamos aqui as estruturas deles, onde nós temos algo semelhante a esse carbonato de cálcio. Temos o íon de cobre e o de zinco formando duas ligações covalentes com os oxigênios do sulfato. O sulfato de cobre e o sulfato de zinco também são sais, também são compostos iônicos. Os metais cobre e zinco estão na forma de íons, ambos com carga mais 2, ligados ao grupo sulfato, que contém esses oxigênios aí, por ligação iônica, ou seja, a ligação química dentro do grupo sulfato, que é um íon composto, é covalente. Porém, a ligação entre o sulfato e o íon metálico é iônica. Não há esses tracinhos conectando os elementos, não é uma ligação covalente, o que é uma coisa completamente errada. Igualmente, uma outra estrutura bastante incorreta desse sal orgânico que nós vamos mostrar aqui, que é o acetato de zinco. Vocês podem ver que os dois grupos acetato, CH3 e COO, estão ligados por ligações covalentes, tracinho, com o átomo de zinco, o que também está errado, pelo mesmo motivo que eu apresentei anteriormente.
No caso, é um sal, sais são compostos iônicos, a ligação química entre o ânion e o metal é uma ligação iônica e, portanto, não tem esses tracinhos de ligação covalente. E agora nós temos esses outros exemplos aqui, que são uns exemplos clássicos de moléculas bastante erradas que a gente encontra pela internet, que são os dióxidos. Por exemplo, o dióxido mais famoso, conhecido, é o gás carbônico, CO2, que é um gás muito comum, que em todo livro de química você vê a estrutura química molecular dele nos exemplos. E a estrutura molecular do CO2, que é o dióxido de carbono, que aliás é uma estrutura correta, é esta aqui. Um carbono formando duas ligações duplas, um oxigênio e com outro oxigênio. Essa estrutura, do modo que ela foi apresentada aqui, ela está totalmente correta. Porém, parece que todos esses sites, quando eles encontram algum dióxido, algum composto que tem dois oxigênios, eles meio que copiam e colam a estrutura do dióxido de carbono e substituem o carbono central por outro elemento químico, como se todos os dióxidos tivessem o mesmo padrão de estrutura, o que está totalmente errado. Por exemplo, nós temos aqui... O carbono é capaz de formar essa estrutura do jeito que é, porque o carbono é um átomo pequeno, eletronegativo, não metálico, e ele tem muita facilidade para formar ligações com vários outros elementos, especialmente ligações múltiplas. Porém, isso não é o caso para outros elementos tetravalentes, como por exemplo o silício. Nós vimos no vídeo anterior que, por exemplo, eles pegam a fórmula do dióxido de silício, SiO2, e colocam um silício com duas ligações duplas, dois oxigênios como CO2, o que está completamente errado. Nós já vimos no outro vídeo. Porém, esses sites também vão além do Google Imagens e botam coisa ainda pior. Por exemplo, tem o dióxido de titânio, que é um pigmento usado para tintas. Em vários sites que comercializam esse produto, você encontra lá a estrutura molecular dele assim, com titânio ligado no oxigênio, no outro com ligação dupla. O titânio é um metal. Metais formam compostos iônicos com não metais, como o oxigênio. Não é uma ligação covalente entre um metal e um não metal. É uma coisa bastante rara de acontecer. E no caso, o dióxido de titânio ele é um composto predominantemente iônico, ou seja, ele contém íons positivos de titânio e íons negativos de oxigênio. Não existe ligação covalente entre o titânio e o oxigênio. Nós temos íons de titânio Ti mais 4, que estão ligados por ligação iônica a dois íons óxido, O-2, formando um retículo cristalino onde os cátions estão cercados de ânions e os ânions estão cercados de cátion e vice-versa. Ou seja, nós não temos moléculas simples como essa, que é um titânio com ligado em ligação covalente a dois oxigênios, porque o átomo de titânio é grande demais para poder formar ligações duplas, ou seja, não é normal para ele formar ligação dupla. Ou seja, é abominável essa estrutura molecular. O titânio ele não vai naturalmente se engajar nesse tipo de ligação. Também em outros casos temos o dióxido de manganês, que usa o mesmo princípio. As pessoas colocam lá o manganês com dois oxigênios dos dois lados de uma ligação dupla, o que pelo mesmo motivo do titânio não é possível. Ele forma íons e forma um retículo iônico, não tem nada a ver com estrutura covalente, muito menos com ligação dupla. E também nós temos o dióxido de chumbo, que é o PbO2, que é um agente oxidante, que eles também parecem botar o mesmo motivo estrutural do CO2, que não faz o menor sentido no caso, porque o chumbo é um metal e forma íons positivos, Pb mais 4, com dois íons negativos, O-2. Ou seja, essa estrutura, que temos um chumbo entre dois oxigênios, está incorreta, e ainda mais incorreta está essa estrutura toda troncha aqui, que eles nem se dignaram a colocar os elementos organizados direitinho, simétrico, bonitinho, colocaram tudo torto, tudo feio. Além dos dióxidos que nós mostramos, que eles copiam e colam o mesmo motivo estrutural do dióxido de carbono, o que não funciona para todos os elementos químicos, eles também fizeram uma coisa semelhante com o disulfeto. Por exemplo, aqui nós temos o disulfeto de molibdênio, que é uma substância que é um composto cinzento, que ele é um pó macio e pode ser semelhante ao grafite, que é inclusive usado como lubrificante sólido e na elaboração de algumas graxas. Então aqui nós temos uma estrutura que colocaram por disulfeto de molibdênio, onde nós vemos o molibdênio formando duas ligações duplas com dois enxofres, o que também está completamente incorreto, porque a estrutura correta é uma estrutura química covalente polimérica no caso, porque o molibdênio é um metal relativamente eletronegativo e o enxofre é um elemento relativamente pouco eletronegativo, e com isso tem uma certa facilidade deles formar uma ligação mais covalente. Então a estrutura do disulfeto de molibdênio, MoS2, é uma estrutura de polímero em camadas, onde nós temos um molibdênio
e o enxofre formando essa estrutura cristalina do jeito que vocês estão vendo aqui. E agora a próxima substância relacionada ao disulfeto de molibdênio é uma substância chamada tetratiomolibdato de amônio, que aliás eu inclusive já sintetizei esse produto e ele é uma substância vermelha bem legal. Então, a estrutura química correta dessa substância é mostrada desse modo. Nós temos 2 íons amônios e um ânion formado por um átomo de molibdênio ligado a 4 enxofres, e esse ânion complexo tem uma carga total de -2. Mas em algum site de compra e venda de produtos vocês vão encontrar a estrutura desse jeito assim. Eles inclusive colocaram hidrogênios onde não existem, ou seja, botaram íons hidrosulfeto, íons amônio separados e um disulfeto de molibdênio com aquela molécula errada que nós mostramos anteriormente. E agora, o próximo composto é uma molécula extremamente simples que, por algum motivo inexplicável, eles conseguiram errar. Na hora de fazer em um site de apresentação de produtos químicos a estrutura química do sulfeto de hidrogênio e o ácido sulfídrico, que é uma molécula extremamente simples, que até se parece com a molécula da água, que temos 2 hidrogênios ligados a um enxofre, eles conseguiram fazer isso aqui. Botaram ligação dupla entre o hidrogênio e o enxofre. Olha só! 2 hidrogênios ligados ao enxofre por 2 ligações duplas, sendo que o hidrogênio pode formar apenas uma ligação e o enxofre só pode formar 2 ligações. As ligações entre o hidrogênio e o enxofre são ligações simples. Como é que eles enfiaram essas ligações duplas aí? Vai entender. E agora, depois desse exemplo absurdo, nós vamos para os casos piores, que são aqueles que mais são capazes de ver o quanto o ser humano é capaz de errar miseravelmente. Então, agora nós vamos para o óxido de zinco. O óxido de zinco é um produto químico muito simples que é utilizado em várias aplicações. Ele é utilizado, por exemplo, para fazer pomadas, protetores solares, células fotovoltaicas e várias outras coisas, até pigmento para tintas ele é utilizado, pigmento para plástico, entre várias outras coisas. Sua estrutura molecular é ZNO, onde nós temos, que é um composto iônico, onde nós temos um íon de zinco Zn+2 ligado a um átomo a um ânion óxido O-2, formando uma estrutura cristalina, como vocês podem ver aqui, que é uma espécie de polímero, onde as ligações químicas entre o zinco e o oxigênio são ligações iônicas. E o que eles fizeram aqui foi simplesmente colocar um átomo de zinco ligado a uma molécula de gás oxigênio com uma ligação química que não podia existir. Ou seja, na fórmula nem é ZNO, botaram ZNO2. Uma molécula de oxigênio com 2 oxigênios com ligação dupla e uma ligação do oxigênio com zinco, sendo que o oxigênio já estava com o octeto completo e o zinco não forma ligação covalente assim tão fácil. Ai, como é que conseguiram errar uma fórmula química tão simples? Não, isso aí é você ouvindo uma coisa e tentando botar da sua cabeça o que você acha que é, em vez de você fazer uma pesquisa tão simples num site que mostra propriedades de substâncias químicas e pegar uma fórmula ali. Simplesmente o cara inventou para botar um estilo especial. Agora nós vamos para outra substância que vocês vão ver que beleza de erro de química. E a próxima molécula que nós vamos mostrar agora é um composto que é utilizado principalmente para fazer aquele pó fluorescente de lâmpadas fluorescentes, que é o aluminato de estrôncio, que é uma substância, é um óxido misto formado por alumínio, um óxido misto de alumínio e estrôncio, também chamado de aluminato de estrôncio. Sua fórmula química é SrAl2O4. E a estrutura química correta é formada por um composto iônico misto, onde nós temos cátions de estrôncio, Sr+2, que é um metal alcalino terroso, ele só vai formar ligações iônicas e não covalentes. Nós temos os íons de alumínio, Al+3, e nós temos íons de oxigênio, que são íons óxido O-2. Então nós temos um retículo cristalino, uma estrutura onde nós temos cátions de estrôncio, cátions de alumínio e ânions de oxigênio, formando a estrutura química SrAl2O4. Aí você vai pesquisar no Google Imagens e vocês encontram coisas como isso que vocês estão vendo aqui. Tudo bem, eles colocaram um átomo de estrôncio com carga +2 do jeito certinho. Porém, colocaram um ânion aluminato como um alumínio ligado a 2 oxigênios.
com uma ligação dupla com o oxigênio, uma ligação simples com outro oxigênio e uma carga negativa no oxigênio. Ou seja, botar uma ligação covalente entre o alumínio e o oxigênio e ainda por cima uma ligação dupla. O alumínio é um elemento químico pouco eletronegativo, então ele tem uma tendência maior a formar ligações iônicas, com raras exceções onde ele forma compostos covalentes, mas geralmente as ligações são iônicas. E então, no caso, esse aluminato, ele seria um óxido misto e não um ânion propriamente separado, um ânion propriamente dito com os átomos de alumínio e oxigênio ligados. Portanto, essa estrutura do jeito que está feita agora, ela está errada. Mas dá para piorar, porque nós temos essa outra estrutura química aqui, onde nós vemos hidrogênios ligados ao alumínio. Aí você se pergunta, de onde é que eles tiraram esses hidrogênios? A fórmula química é SrAl2O4, não tem H. Fizeram a estrutura molecular e colocaram ligado ao alumínio hidrogênio. De onde tiraram esses hidrogênios? Pelo amor de Deus. Ou seja, já adulteraram a fórmula da substância botando um elemento químico que não devia estar lá. Simplesmente. Mas só que ainda pode ficar pior, porque eu, tentando achar uma outra estrutura química para dar um exemplo, eu encontrei esta. Agora são dois hidrogênios ligados ao alumínio. O estrôncio está ligado por ligação dupla ao oxigênio. Metal alcalino terroso, que só forma compostos iônicos, formando uma ligação covalente e ainda por cima uma ligação dupla. E o pior, são 3 ligações e um elemento químico que só tem 2 elétrons para formar ligações. Não tem como o estrôncio formar 3 ligações. E de onde eles tiraram esses hidrogênios? Pelo amor de Deus. É pra rir ou pra chorar, né? Não dá pra explicar. E agora nós temos uma outra estrutura aqui no caso. É um óxido misto de chumbo chamado Zarcão. Ele é muito utilizado como pigmento alaranjado para tintas, incluindo com uma espécie de tinta antiferrugem para evitar oxidação de peças de aço. Ele é usado em algumas tintas e é chamado de Zarcão, Pb3O4. Sua estrutura química correta é um composto iônico que nós temos 2 íons de chumbo mais 2, um íon de chumbo mais 4, e 4 oxigênios com carga menos 2. Ou seja, com essa estrutura química iônica, onde nós temos uma espécie de óxido misto, com chumbo em 2 estados de oxidação diferentes. Porém, vários sites de compra e venda de produtos insistem em colocar o elemento químico metálico formando ligação covalente. Aqui nós temos, no caso, essa estrutura que nós temos, essas ligações cruzadas assim, entre os 3 chumbos e os 4 oxigênios, e formando essa ligação desse jeito assim. E nós temos outro lugar, uma estrutura diferente, que é esta aqui, mas piora. Olha só, temos uma outra estrutura semelhante a essa que nós mostramos agora, porém eles enfiaram 2 hidrogênios de onde que foram tirados os hidrogênios de novo. Ou seja, mais uma estrutura errada com hidrogênios fantasmas que surgiram por mágica na molécula, já que a estrutura química não tem nenhum hidrogênio e quando eles vão montar a fórmula eles inventam de enfiar um hidrogênio ali para preencher o buraco do erro deles. Não sei como. Mas isso não é tudo. E quando vocês pensam que não dá mais para piorar, piora. Por fim, a última estrutura química errada que a gente vai mostrar aqui neste vídeo é a estrutura do slime, aquela famosa substância gosmenta que se forma quando nós misturamos ácido bórico ou água boricada com cola e produzimos uma espécie de amoeba. Então, até sites oficiais que falam sobre slime, você vê uma estrutura errada que logo em seguida eles mesmos corrigiram, que nós temos essa estrutura mostrada dessa forma aqui. Segundo eles, o ácido bórico, formando o ânion tetrahidroxiborato na reação química com a água, se liga nas moléculas do PVA, que é o poliacetato de vinila, por meio de ligações de hidrogênio entre os grupos OH do ácido bórico e os grupos OH do acetato de vinila, dessa forma assim. Ou seja, a interação por ligação de hidrogênio faz com que as moléculas se aproximem, formam uma espécie de ligação cruzada, porém não covalente, e assim nós temos aquela substância gelificada do modo que se forma. Porém, o modo correto que essa reação química acontece não é uma simples interação por ligação de hidrogênio, como é mostrado nessas fotos. De fato, ocorre uma reação química de verdade entre o ácido bórico
e o polímero, em que ele se liga realmente aos oxigênios, ocorre uma reação química com perda de água, onde o grupo OH do polímero vai se ligar covalentemente ao átomo de boro, formando um íon complexo com o boro, uma espécie de complexo quelato entre o boro e as moléculas. Dessa forma, isso faz com que a molécula se amarre uma na outra, ou seja, os átomos de boro eles se ligam em duas moléculas do polímero, e isso acaba, por exemplo, amarrando as duas moléculas uma na outra. De fato, se formou um composto químico tridimensional, um ânion gigante, uma ligação covalente, não uma ligação de hidrogênio. O próprio site que botou essa estrutura do slime, que é um site que é bem famoso, ele mesmo depois se retratou e corrigiu a estrutura. Então aqui nós temos um caso onde nós tínhamos um composto inicialmente com a fórmula errada, mas que depois foi corrigido. Porém, nós vimos aqui nesse vídeo uma porção de substâncias com a fórmula química totalmente errada. Então, muito cuidado quando vocês forem fazer seus trabalhos de química e se basearem apenas em imagens que você encontra em qualquer lugar da internet. Para ser mais fiel, para ser mais confiável, tente procurar a estrutura química em livros. Ou seja, vocês pesquisem em livros de química se vocês querem achar a estrutura molecular, porque ali a chance de aparecer uma estrutura química errada é muito baixa, quase zero, porque o livro de química ele sempre é revisado por químicos formados para tentar corrigir qualquer erro que eles encontram ali. Enquanto um site da internet, a pessoa coloca o que ela quiser ali e ela pode não ter conhecimentos bons em química e com isso acabar colocando uma estrutura molecular completamente errada na foto, no resultado de imagem do Google. E por incrível que pareça, um site que você vai encontrar as estruturas moleculares bem fiéis à realidade é a Wikipédia. Para química, pelo menos para química, a Wikipédia é confiável. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi feito no improviso. Eu queria muito fazer esse vídeo novamente, porque eu achei várias outras substâncias de moléculas erradas pela internet. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço para vocês que se inscrevam no meu canal, acessem também meu site, que se chama Nerd da Química, minha página do Facebook, que também se chama Nerd da Química. Muito obrigado por tudo e valeu!